Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar seu day trade, swing trade, ganhar muita grana, bons valores para conquistar a sua liberdade. E a maré não está para peixe. Ontem o Ibov perdeu o fundo, dando um sinal aí bem feio, né? Ele poderia ter caído mais se fosse uma coisa crítica, né? Mas só o fato de ele ter perdido aquele fundo que foi estabelecido na sexta-feira, né? Como ele abriu com um gap de baixa. Agora já nem lembro, na sexta não, foi na quinta, né? Porque foi na quarta-feira que anunciaram as tarifas, né? Isso daí tinha estabelecido ali que tinha segurado, vamos ver, mas aí passou-se o fim de semana, o governo continua com a mesma atitude de, vamos formar um grupo, vamos aprovar, inclusive ontem foi aprovada a lei de reciprocidade ali, né? Tá para ser assinada. O que vão fazer com isso não sabemos, né? Se realmente vai se implementar uma tarifa de reciprocidade, aí obviamente a gente sabe como é que os Estados Unidos vão reagir, e o STF continua na mesma, seguindo com o processo lá do golpe e tal. Ontem teve audiência e segue o jogo como se nada tivesse acontecendo, né? Então, assim, as coisas caminham para, no mínimo, chegar dia 1º de agosto e oficializar essa tarifa de 50%, e o pior cenário é uma escalada desse negócio, né? Então, o mercado obviamente não gosta e sente, e essa é a razão da queda. O pior é que os principais ativos, né, small caps, perdeu fundo, os bancos que estavam fortes viraram para baixo. Então, os setores dependentes de juros, né, como o setor da construção e do varejo, né, setor de comércio, também viraram para baixo. Então, assim, no geral, a fotografia é ruim. Fora isso, no resto do mundo continua tudo na mesma, né? Então, ontem o Bitcoin bateu mais uma máxima histórica, $123.000, mas durante a madrugada, depois durante o dia ele começou a devolver, parecia um pullback, e aí durante a madrugada caiu mais, agora está nos $117.000. É volatilidade de Bitcoin, né? Mas a tendência permanece, nada para que mude o nosso ponto de vista com relação ao Bitcoin ou Ethereum, tá bom? E o resto do mercado continua ali para cima, né, sem grandes soluços. Essa semana começam os balanços importantes aí dos bancos, né, e acho que Netflix ainda essa semana, sempre a primeira das magníficas lá, e então vamos ver como é que vem os balanços. A expectativa é que os balanços continuem vindo positivo e continue puxando o mercado para cima, tá bom? Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmodano, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no método X, tem link na descrição do vídeo. Então, turma, olha aqui o mapa de calor, veja que não tem grandes alterações, né, mas continua ali no topo histórico, né, e o nosso EWZ aqui sofrendo por razões óbvias. Já o SP500 indo aos poucos, mas com cara de subida, né? E é o que o gráfico está mostrando, então segue a tendência. E indo para os gráficos, nós temos aqui o VIX, né? Tudo continua tranquilo aqui. Ontem abriu com um gapzinho de alta, mas já voltou, continua na região aqui dos 16 pontos, 17 pontos, tudo tranquilo, né? Os juros americanos também continuam na mesma região aqui, ainda é um patamar alto, ruim, mas é o que é. E a Europa, né, você vê, ontem abriu com um gap de alta aqui, feio, né, hoje está devolvendo um pouco, mas os juros na Europa não estão querendo cair desse patamar aqui de 2,5, né. E o Japão, olha só, ontem fez uma barrona de alta aqui, veio testar topo, esses são os títulos de 30 anos do Japão, e continua subindo, né, isso aqui está feio. Olhando aqui o SP500, olha, veja que ele está aqui nessa consolidação e neste momento está tentando romper, né? E a Nasdaq, ela já rompeu, né? Também está aqui, estava numa consolidação aqui, já acima do topo histórico, né? E nesse momento está rompendo, a gente vê isso aqui mais claro no gráfico de 60 minutos, né? Veja que estava estabelecido aqui, olha, nesta região aqui, o topo, né? E neste momento ele já está trabalhando aqui, ó, fez uma barrona de rompimento, deu uma voltada, pullback e continua subindo, né? Então a tendência é esse negócio todo fazer rompimento. Aí quando a gente olha aqui, o Dow Jones também continua nessa consolidação, qualquer momento rompe. O Russell 2000 está indo aos poucos, mas está indo, né? Indo para a Europa. Nós temos aqui, como eu disse, né,
o DAX ele estava fazendo aqui uma correção, mas é um zigue-zague de alta, né? Tá no topo histórico, isso daqui tem tudo para continuar para cima. E o resto do pessoal todo reagindo, né? Então ontem Londres fez mais uma barra de alta, tá no topo histórico também. A França já parou aqui nesse pullback desse rompimento, e se romper aqui os 8.000 tem compra na França, né? E a Espanha, que está consolidada há bastante tempo, é que a Espanha subiu muito, é um dos ativos, um dos índices que mais subiram no ano de 2025. Olha, vamos pegar aqui janeiro de 25, começa aqui. Janeiro de 25 até agora, até o topo, olha, 23%, até aqui 21%. Então, assim, é muita coisa, né, para um ativo na Europa, né? Então, tá indo bem. Indo para a China, nós temos aqui, olha, mais um dia de alta aqui, querendo romper essa região, ou seja, está indo bem, e o Japão continua consolidado. Os mercados emergentes devem acompanhar a China aqui a qualquer momento romper, e o nosso EWZ decepcionando aqui, ó, tá vindo, ele perdeu essa região aqui de fundo, né? Ainda tem esses outros fundos aqui para perder, mas não está muito bonito, né? Corre o risco desse negócio virar para baixo mesmo, né? O petróleo, isso daqui está com cara de bandeira de baixa, né? Então fez toda essa pernada aqui, isso daqui está embandeirando. Ontem fez um movimento de baixa aqui, se isso daqui acionar, abre espaço para queda no petróleo, que seria bom, né? O minério de ferro, depois de subir, está cansado aqui, esperando ver o que vai fazer. Isso aqui está com cara de topo mais baixo e voltar a cair, né? O cobre ainda não saiu do lugar, depois do rompimento. O ouro continua se espremendo aqui, né? Então um dia para baixo, um dia para cima, e ele vai espremendo essa volatilidade. A prata, ontem até acionou aqui mais uma compra depois dessa barrona aqui de rompimento, né? Deu uma voltada, mas enquanto estiver aqui acima dessa consolidação, não tem a menor dúvida que esse negócio é para cima. E a platina, que chegou a romper ontem, deu uma devolvida, mas continua para cima também a platina, né? Olhando aqui o dólar, ele continua tentando subir aqui, mas bem aos poucos, né? Bem fraco. Então, nós devemos ter mais queda no dólar, tá? E o Bitcoin, aquilo que eu falei, né? Olha, ontem fez esse belo movimento aqui, chegou a 123 mil dólares, né? E hoje, durante a madrugada, deu essa devolvida. Se você olhar aqui em termos de histórico, né? Isso daqui é normal, né? Essa volatilidade aqui, olha só, esse tamanho de barra, essas barras aqui, isso aqui que está acontecendo é normal. E ele pode, inclusive, voltar aqui para essa região aqui, testar os 112 mil pontos, fazer um pullback, não seria nada de se estranhar, isso daqui seria uma oportunidade de comprar mais ou comprar de novo, tá? Então, vamos ver até onde corrige esse Bitcoin. E o Ethereum já não está fazendo tanta correção, ele ainda continua consolidado aqui, está com cara que vai continuar para cima, tá? As magníficas não tem nada de muito especial, vamos para o Brasil. Então, olha, os juros deu uma espetada aqui para cima, agora voltou, mas continua num patamar muito alto, né? O índice, veja que a gente falou do Ibov, né? Então, esse movimento aqui, ó, aqui, essa região toda de fundo, né, dos 137 mil pontos, ele deu aquela reagida na quinta, né, depois da queda da quarta, e aí na sexta fez um inside candle, e isso daqui deveria, se ele quisesse realmente manter esse suporte, né, ele deveria vir aqui para cima, mas não, ele escolheu ontem perder essa barra verde aqui, então é um mau sinal. Quando a gente olha aqui os 60 minutos, ele está bem baixista, né? Então a gente viu aqui, caiu, consolidou, caiu, embandeirou, caiu, embandeirou, e aqui caiu e embandeirou. Então não só ele perdeu o fundo ontem, como ele deixou armado aqui mais queda para hoje, né? Então é por isso que eu falei ali no início que está feio o negócio. Já o dólar, ele continua se segurando aqui acima dos 5.600, o que indica que ele realmente quer reverter a tendência, né? Se romper os 5.650, tem até uma compra aqui de swing trade, tá? Olhando aqui os 60 minutos, ontem ele ficou enroscado aqui, né? Difícil de operar isso daqui, precisa esperar uma configuração mais bonita. E o resto, olha, o que eu estava falando, as small caps também perdeu o fundo aqui, uma barra feia, né? O Itaú já tinha perdido o fundo ontem,
caiu um pouquinho, depois voltou. O Bradesco continua nessa mesma região. A Sambi despirocou de vez, né? Caiu bastante aqui. Tem agora, olha, que ela tem esta região aqui, né? Vamos ver se dá uma segurada, mas depois desse pivô de baixa aqui ficou feia a Sambi, né? Então, se tiver oportunidade é de venda, compra não. E o Banco do Brasil, que também, olha, cansamos de falar aqui dessa região de suporte e tal, ele reagiu, chegou até a fazer pivô de alta e despirocou também, e então só tem venda em Banco do Brasil. Isso que eu estou falando que o mercado ficou feio, né? A Vale continua a mesma porcaria e a Petrobras também não tem o que fazer, né? Então, que eu estava dizendo aqui sobre setores, por exemplo, do consumo, né? Veja aqui a Magalu, né? Que faz tempo que nós estamos falando, olha, ela está perdendo fundo, né? Está virando para baixo aqui. E esse daqui é só um exemplo, né? Mas tem outros ativos assim. Então, realmente, o mercado está pesado, não se envolva em compras, aperte os stops dos trades que você está comprado, tá? Não deixa voltar na sua cara não, que pode vir mais má notícia, tá? Então, se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixa o seu like, se ainda não é inscrito, considere inscrever no canal, inscreva lá também no Instagram, @nfmodelo, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no método DX, tem link na descrição do vídeo.